A paz seja com todos nesta noite, glória a Deus. Momento da palavra, que Jesus abençoe você e a sua família. E vamos ouvir a palavra, né? Hoje nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, que está em 1 Samuel capítulo 3, do Velho Testamento, que fala de obediência, o quanto é importante ouvir a voz do Senhor. Aqui diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começaram a escurecer, que não podia ver. Versículo 3, irmãos. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. O Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez: Samuel, Samuel. Se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-se. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois tornou a chamar Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio a palavra a ele. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque teu servo ouve. Amém, amados? É necessário ler um pouco do texto para a gente ter maior entendimento, trazer à nossa memória esta palavra. Quando o Senhor envia novamente uma palavra, é porque o Senhor quer nos ajudar. Aqui vejamos que Samuel era jovem. Aqui, muito interessante a obediência desse menino, Samuel. Ele, desde muito cedo, a sua mãe cumpriu a promessa que entregaria ele na casa do Senhor, ali para ser. É interessante que no mesmo lugar que Ana fez aquela petição de um filho, e ela fez um voto,
E esse voto foi cumprido. Samuel foi entregue lá no templo. Ali ele vivia com Eli, o sacerdote, aquele mesmo sacerdote que um dia abençoou também a Ana. E ela volta, cumpre o seu voto, entrega o seu filho no tempo certo. E esse menino foi crescendo. Ele foi criado na casa do Senhor, no templo ali, junto com o sacerdote Eli. Vejamos que a palavra de Deus diz que Deus, no início diz, a palavra do Senhor há muito tempo não era manifesta, mas aqui Deus estava chamando Samuel. Chama Samuel, ele levanta com toda a obediência, chama uma vez, ele vai até Eli, o sacerdote Eli. O sacerdote diz que não o chamou. Novamente ele volta a deitar e mais uma vez o Senhor chama. Ele vai novamente até Eli e pergunta se Eli tinha o chamado. E Eli diz, não te chamei. Volta e deita, volta a dormir, não te chamei. Mas aí, Eli, o sacerdote, ele vai ficando atento àquilo, porque Deus estava ali chamando Samuel, porque há muito tempo o Senhor não falava, não trazia manifestação da palavra para o sacerdote Eli. Mas Samuel ali estava se levantando, Deus estava chamando para ouvir a sua voz. E é interessante que Eli, quando o Senhor chama várias vezes, e Samuel volta, ele desperta, ele entende qual o mistério. Quando ele diz, e o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, meu filho, torna a deitar-se. O carinho, quer dizer, aqui havia, Eli ali, ele criava, orientava Samuel como um filho. Ele fala dessa forma, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Então aqui havia um carinho, tinha como filho, Eli o tinha como filho. Mas aí Eli vai ficando atento a tanto chamado do Senhor, chamando a Samuel. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Mesmo que Samuel estava sendo criado ali dentro do templo, morava no templo com o sacerdote, ele ainda não tinha o entendimento, a palavra ainda não tinha sido manifesta na sua vida. Então, o que essa palavra traz ao nosso coração? A importância que é estar atento à voz de Deus. E Deus, Ele chama uma vez, duas vezes, o Senhor sempre está chamando. Assim como ficou escrito que o Senhor chamou ali Samuel várias vezes. Da mesma forma, o Senhor chama
E essa palavra, ela vem falar ao nosso coração. Qual a importância que é ouvir a voz de Deus? Samuel poderia dizer, Eli não me chamou, o sacerdote Eli não me chamou. Vou dormir. Não, ele ficou atento. Novamente, o Senhor chama. E todas as vezes, ele foi até o profeta. Ele foi até o sacerdote Eli. E aí, o que ensina essa mensagem? Estar atento a ouvir a voz de Deus. E aqui mesmo ali, ainda, ele tendo todo aquele, acompanhando tudo ali, o sacerdote ali. Mas a palavra de Deus ainda não tinha sido manifesta. Quer dizer, ele ainda não tinha tido o entendimento da palavra, a visão da palavra. Mas aqui Deus estava chamando e trazendo ele a ter revelação, trazer revelação poderosa, como a palavra diz, né? Toda essa história. Todos nós sabemos como foi o profeta Samuel, como Deus usou. E aqui nessa mensagem é o início de tudo. Aqui é o chamado de Samuel. Desde muito cedo, um menino. Mas o Senhor já estava aqui, chamando para falar e mostrar coisas que o sacerdote Eli já estava tão acomodado, ele estava tão somente ali no templo, ele já não tinha mais aquela busca, já não havia mais a revelação. Mas, e aqui como a palavra de Deus diz, que Samuel sempre ele estava à frente da obra de Deus. Sempre ele estava ali aprendendo desde criança, dedicado, vivendo para o Senhor. Então, quando diz assim, voltando aqui no versículo 3, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Olha, ali estava a arca do Senhor, naquele templo ali, que ele era o pastor, era o que ministrava ali, era o sacerdote ali, né? Mas você veja que ali estava a arca de Deus. Ali estava tudo nas mãos daquele homem. Mas a palavra de Deus diz que há muito tempo Deus não se manifestava. E nós sabemos a história de Eli, mas aqui que não foi boa a história de Eli, todos, né, conhecem como ele viveu, como ele agiu com seus filhos, e o final dele não foi bom. Mas Deus já estava levantando o profeta Samuel, desde muito cedo. E o poder de Deus, ali estava a arca do Senhor, o próprio Deus representado pela arca, né? E Samuel, ele ouviu quantas vezes e ele se levantou. Ele ia até Eli, o sacerdote. Isso é obediência, isso é ouvir a voz de Deus, isso é ouvir o cuidado. Assim como ele tinha respeito com o sacerdote Eli, também Deus estava preparando ele para grandes coisas. E aqui quando Samuel diz dessa forma, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor,
Senhor e ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Quer dizer, a palavra do Senhor não tinha sido manifestada ainda a Samuel. Mas ele estava atento à voz de Deus. E ali estava um chamado. E aí, o Senhor, no versículo 8, o Senhor, porém, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Então o sacerdote Eli, ali ele abriu seu entendimento e disse: é o Senhor. E aí, o que ele fala? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, quer dizer, o chamado ali era para Samuel. Pelo que ele disse: Samuel, vai te deitar, e há de ser que se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Aqui nós vemos o que é a obediência e a direção, ouvir. O sacerdote ele disse: olha, vai, se deita, mas se você ouvir novamente, você diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então isso tudo obediência e ouvir. Aprender a ouvir. Aqui Samuel estava tendo tudo isso assim, um chamado para o seu ministério grandioso que foi, não é? Então veio a palavra a Eli, versículo 10, então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes. É assim que Deus faz. Quantas e quantas vezes o Senhor nos chama, né? Mas aqui a direção foi do sacerdote Eli, para que ele dissesse: fala que o teu servo ouve. E a mesma coisa, assim como Eli estava ali orientando Samuel, hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos alerta a ouvir, a estar atento à palavra de Deus. Aqui vejamos que é obediência. Então, da maneira que o sacerdote lhe falou, Samuel obedeceu. E o que aconteceu? Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor a Eli, esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque teu servo ouve. Aqui, essa mensagem nos ensina a estar atento à voz do Senhor. E o Senhor chama, assim como ele chamou Samuel, ele também chama, está sempre dando oportunidade para que paramos e ouçamos e obedecemos a palavra dele. Aqui, veja que tudo obediência. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a quem todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Aqui, quando Samuel fala que o teu servo ouve, ali o Senhor abre uma fala de tudo o que iria acontecer. E o sacerdote ali, ele ficou muito, quis saber, pediu que Samuel não escondesse nada dele, da fala que o Senhor teve com ele.
Samuel ficou temeroso para falar, mas é uma coisa que as escrituras ensinam. Quando Deus manda falar algo, tem que ser dito. E aqui você pode ver toda a história que foi assim, dando toda aquela fala que Deus teve ali naquele chamado de Samuel, foi para alertar o profeta, o sacerdote ali. E o Senhor mostrou tudo o que iria acontecer. E ainda ele teria chance. E Samuel, ele falou tudo. Ele contou toda aquela visão que Deus tinha mostrado para ele, toda aquela fala. Ele não escondeu nada. E a partir daqui você pode ver que Samuel, ele foi um profeta. Ele foi levantado como um profeta. Desde daqui, Samuel teve uma caminhada, mas ele sempre ouviu a voz de Deus. E é o que a palavra de Deus nos ensina também, a importância que é ouvir a voz de Deus, estar atento a tudo que Deus quer, a tudo que Deus está falando ao nosso coração. Não podemos brincar com as coisas do Senhor. Aqui você veja toda essa passagem. Deus fala ali com Samuel e fala de uma forma. Samuel vai e declara para o sacerdote Eli, como diz aqui no versículo 14: portanto jurarei à casa de Eli que nunca mais será expiada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifício nem com ofertas de manjares. Então aqui Deus estava trazendo ali, revelando tudo aquilo que não foi bom aos olhos de Deus, e é o cuidado que nós precisamos ter com a obra de Deus. Porque Deus, ele tem a sua maneira de trabalhar e ele requer de nós sinceridade e amor por tudo aquilo que fazemos. Tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, nós precisamos fazer de maneira que agrade ao Senhor. Aqui o Senhor já não estava mais se agradando de como o sacerdote ali vinha agindo. Então aqui já está o profeta Samuel sendo levantado. Mas mesmo assim, Deus fala com Samuel. E Samuel fala para o profeta Eli, para que houvesse mudança. E aí você sabe toda a história. Mas o ponto desta palavra é ouvir a voz de Deus. Quantas e quantas vezes o Senhor chamar, esteja atenta à voz do Senhor, porque Ele tem algo para entregar. A sua palavra, ela é rica e eficaz. E quando nós paramos para ouvir, nós aprendemos. Aqui Samuel aprendeu. Mesmo que ele viveu quanto tempo naquele lugar, com o sacerdote ali, acompanhando tudo, mas ele não tinha entendimento. A palavra de Deus não tinha sido manifestada a ele, mas a partir desse momento que ele tem aquela fala com Deus, Deus se manifesta a ele, e aí começa toda aquela caminhada, toda aquela história que conta como foi a vida de Samuel, uma vida de vitória, de bênção, muitos sacrifícios, lutas, mas ele sempre estava
ouvindo a voz do Senhor. E é isso que o Senhor quer de nós, amados. O Senhor quer que a voz do Senhor seja ouvida, que aquilo que Deus falar ao nosso coração, vamos levar a sério, em nome de Jesus. Amém? E ainda só para finalizar aqui, eu quero estar meditando em Amós, capítulo 8, versículo 11, que diz: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então, mais uma vez, a palavra do Senhor vem dizer para nós o quanto é importante ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra, não só ouvir, guardar no nosso coração e praticar, aprender, caminhar aqui neste mundo e tendo a certeza, a direção, o quanto é importante ouvir a voz do Senhor. Aqui quando o Senhor fala, eis que vem dias, diz o Senhor, Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as minhas palavras. Porque é através da palavra de Deus, amados, que nós vamos ser levantados. Através da palavra de Deus que o Espírito Santo de Deus se manifesta, revelando, mostrando, ensinando como devemos andar aqui. E é por esta razão que Deus sempre nos leva a aprender, a nos apegar com a palavra, porque é através da palavra de Deus que nós vamos a cada dia vencendo e tendo uma vida, uma caminhada com Deus. Por essa forma, ouvir a palavra é muito importante. A Bíblia diz, está tão claro, eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Por quê, amados? Hoje nós temos a graça, temos a palavra, o Senhor está tão perto, e cada dia queremos e recebemos, o Senhor tem nos dado palavra de vida. E aqui quando fala que eis que vem dias, porque eu sempre gosto de falar, a igreja do Senhor vai ser arrebatada. O Senhor Jesus está voltando. E o povo de Deus, nós precisamos tomar posição, estar atento, estar de pé, firme com Jesus. Porque quando a igreja, aqui quando fala, eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, eis que vem dias, a palavra vai ser tirada, porque o Espírito Santo de Deus já não vai mais estar aqui na terra, mas o povo de Deus, a igreja do Senhor vai ser arrebatada, e o povo de Deus vai estar na glória. Então nós necessitamos tomar posse e nos aproximar mais e mais de Jesus, porque só há salvação em Jesus Cristo. Então é muito bom quando ouvimos a palavra de Deus, quando aprendemos e guardamos no nosso coração. E a palavra, ela sempre vem para falar a importância que é ouvir a palavra, a importância que é dar ouvido à palavra de Deus. E em Apocalipse 3, versículo 20 diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, mais um alerta.
volta. Jesus, a palavra diz, eis que venho, Jesus voltará. Eis que venho sem demora, Jesus está voltando, povo de Deus. A igreja tem que despertar, nós precisamos buscar mais e mais o reino, nos entregar de coração mesmo, não mente dividida, não aquele que diz que um dia é, outro dia já não é, não, Jesus quer verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade, e o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos alertado a buscar a sua palavra, a estar em Deus. Isso é importante na vida do cristão, nós não podemos deixar as coisas passar, o tempo passar, o tempo está passando muito rápido, e aqui, quando a palavra fala dessa forma, eis que venho sem demora, Jesus está voltando, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, a salvação, a vida eterna. E o inimigo das nossas almas, ele vive querendo roubar, nos afastar dos caminhos do Senhor. A coroa, o bem maior que nós temos, a nossa vida eterna, nos céus. Mas a nossa caminhada é aqui. E a palavra nos alerta, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, é assim que o Senhor fala. E vamos tomar posse, viver para o Senhor, estar atento desde muito cedo, assim como o jovem Samuel ali, desde muito cedo, ele obedeceu a voz de Deus. E hoje também o Senhor nos ensina a obedecer a sua voz, a estar atento, a não deixar que nada venha roubar a nossa coroa, que nada venha roubar a salvação, a vida eterna, a nossa caminhada com Deus. Amém? Que Jesus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais ao seu coração. Fiquem todos na paz do Senhor.